Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um estudo que pode ser uma verdadeira revolução no diagnóstico da doença de Alzheimer. É uma nova abordagem que tem potencial para mudar tudo, e o melhor, usando um simples exame de sangue. Pois é, essa é uma pergunta que tira o sono de muitas famílias. A angústia da incerteza sobre o declínio cognitivo é um dos maiores desafios, sabe? Tanto para quem passa por isso quanto para os médicos. E até hoje, encontrar uma resposta clara e definitiva era um processo bem complicado. Para a gente entender o tamanho desse avanço, primeiro a gente precisa sacar qual é o problema central. O grande dilema no diagnóstico de Alzheimer é a diferença que existe entre ter a patologia no cérebro e ter os sintomas que ela causa. Pensa assim, uma pessoa pode ter as tais placas e emaranhados, que são as marcas registradas do Alzheimer, lá no cérebro por anos e nada. Nenhum problema de memória aparente. A doença de Alzheimer estabelecida, aquela que a gente conhece, é quando essa patologia finalmente começa a provocar o declínio cognitivo. Conseguir separar uma coisa da outra, aí é que está o X da questão. Bom, essa nova pesquisa trouxe uma primeira pista muito poderosa para resolver esse dilema. Dá para a gente pensar nela como uma espécie de detector de fumaça. O nome técnico desse detetor é plasma p-tau217. É um marcador que aparece no sangue e que funciona como um sistema de alerta precoce excelente. Ele é muito bom em dizer se tem fumaça, ou seja, se a patologia do Alzheimer, mais especificamente as placas amiloides, já começou a se formar no cérebro. Só que aí vem o pulo do gato e essa parte é crucial. O próprio estudo, publicado na renomada The Lancet Neurology, já avisa. Usar só esse detector de fumaça é arriscado. Ele pode apitar cedo demais, sabe? Ele identifica a patologia, mas os sintomas da pessoa podem, na verdade, ter outra causa. E os números não mentem. Se for usado sozinho para diagnosticar o Alzheimer com sintomas, o valor preditivo do p-tau217 é de só 57%. Isso quer dizer que em 43% dos resultados positivos, os sintomas da pessoa podem não ter nada a ver com Alzheimer, mesmo que a patologia esteja lá. É um risco de erro bem grande. Então, era óbvio que faltava uma segunda peça. Faltava algo que confirmasse que a fumaça vinha mesmo de um incêndio ativo. Faltava um verdadeiro alarme de incêndio. E essa pista existe. É o MTBR-Tau243. Esse segundo marcador é diferente. Ele não está olhando só para o começo do problema. Ele identifica os emaranhados de Tau, que são a parte da patologia que está, assim, diretamente ligada aos sintomas que as pessoas sentem no dia a dia, como a perda de memória. E essa imagem do estudo é sensacional. Ela deixa tudo muito claro. Dá uma olhada. As linhas vermelhas são das pessoas que testaram positivo para esse segundo biomarcador, o alarme de incêndio. Olha como o declínio cognitivo delas é muito mais rápido, muito mais acentuado. Já as linhas azuis dos que deram negativo têm uma trajetória bem mais estável. Fica evidente que esse marcador aponta para quem já está com um problema em atividade. Então, com essas duas pistas na mão, o que os pesquisadores fizeram? Propuseram uma solução que é, ao mesmo tempo, elegante e super poderosa. Um teste de diagnóstico em 2 passos. A lógica é bem simples e faz todo sentido. Primeiro, se usa o p-tau217, o nosso detetor de fumaça, para uma triagem. Se der negativo, ótimo, a chance de ser Alzheimer é mínima. Agora, se der positivo, aí sim a gente avança para o segundo passo, o teste com o EMTBR-Tau243, o alarme de incêndio, para ter certeza que a patologia está mesmo causando os sintomas. Esse diagrama, que veio direto do artigo científico, visualiza o processo perfeitamente. É uma abordagem que primeiro usa um teste super sensível para encontrar a patologia e depois um teste super específico para ver se ela já está num estágio que causa problemas. É um salto de precisão absurdo. Vamos só lembrar daquele número. Usando só o primeiro teste, a confiança no diagnóstico era de 57%. E agora, com o teste de 2 passos, essa confiança salta para 84%. É um aumento gigantesco na certeza do diagnóstico, simplesmente por adicionar uma segunda checagem. É realmente impressionante. Certo, os números são ótimos. Mas na vida real, qual é o impacto disso? Por que isso muda o jogo? As implicações são enormes. A gente está falando de um diagnóstico muito mais preciso, que pode ser feito com um simples exame de sangue. Isso pode diminuir a necessidade de exames caríssimos e invasivos, como PET scans ou punções na lombar. Significa menos risco de dar um diagnóstico errado, o que ajuda a escolher as pessoas certas para os testes de novos remédios e, talvez o mais importante, dá para médicos e pacientes uma clareza que antes era muito difícil de ter.
E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Ter a capacidade de diagnosticar Alzheimer com mais precisão e mais cedo não é só sobre ter a informação, é sobre abrir portas. Um diagnóstico melhor é, sem a menor dúvida, o primeiro e mais fundamental passo na jornada para encontrar tratamentos que sejam realmente mais eficazes.